Geralmente as pessoas elas vêm pro astrólogo perguntar qual que é a previsão para amanhã, né? Qual que é a previsão para os próximos 15 dias? Será que é desagradável demais dizer que daqui 10 anos todo mundo vai ter uma doença respiratória? Será que é desagradável demais dizer que daqui 15 a gente pode estar disputando por água ou por recursos básicos por conta de meia dúzia de rico milionário que quer continuar enriquecendo e não tá nem aí pros demais? Às vezes parece que as pessoas elas querem relegar a responsabilidade dos fatos da vida delas pros astros, né? Ah, mas o Brasil tá pegando fogo, eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer mesmo? Nasceu amarrado na cadeira? Tá tendo manifestação na Paulista todo fim de semana a respeito das queimadas. Será que a gente realmente acha que os direitos que a gente conquistou até aqui caíram do céu? Parece desinteressante falar sobre o fim do mundo, né? Parece que não é com as pessoas. O conteúdo flopa. E aí esse flop é totalmente sintomático da nossa alienação pisciana, sendo que a nossa própria vida, nossa própria coletividade que está em risco. Bom, a gente está saindo de um eclipse em peixes, né? Se a gente puder, a gente está falando de dois portais, que é o eclipse lunar, que foi no signo de peixes, e o eclipse solar, que será no começo de outubro, no signo de virgem. Um lado do signo de peixes pode ser a gente conseguir se integrar com o todo, se integrar com a natureza. Será que os mais sensíveis conseguiram sentir o baque essa semana? Dessa força viva, que é a natureza, que é a nossa mãe, cheia de energia, que nos emana energia e vitalidade. A natureza sente as coisas, e ela emana para nós o seu lamento com o tamanho do descuido, da negligência e da crueldade. Será que os mais sensíveis conseguiram sentir isso nessa última semana? Porque eu senti demais, eu fiquei pregado no sofá, sem conseguir pensar direito. Um lado do signo de peixes, ele é, como eu falei, a integração com o todo, com os deuses, com os arquétipos. E o outro lado do signo de peixes é o adormecimento completo, o fanatismo. Coisas que podem ter vindo à tona são saúde mental, o tamanho das fugas que a gente emprega na vida. Que a gente realmente não acha interessante o suficiente o fato de que talvez daqui 15 anos a gente não tenha mais saúde nem recursos para estar vivo, para se hidratar, para se alimentar. Esse aqui é o mapa do último signo de peixes, que é um signo super importante. A gente vai estar na energia desse mapa pelo menos até o próximo eclipse, que vai ser o eclipse solar em Libra, no início de outubro. Não significa que um anula o outro, né? E esse eclipse solar em peixes, ele foi conjunto a Netuno, que é o próprio regente moderno de peixes, que acentua essas questões espirituais do todo, do amor universal, ou da inconsciência, da dormência, da anestesia, da fuga. E esse eclipse ele se deu para o Brasil, casa 10, que é uma casa coletiva, que é uma casa referente aos assuntos daquilo que vai na imprensa, na mídia, naquilo que se fala. E esse eclipse ainda fez uma tensão para Júpiter em Gêmeos, que é um posicionamento que pode enfatizar a nossa inconsciência, o nosso processo de fuga, e o quanto a gente pode ser feito de trouxa, através do discurso mentiroso de algumas pessoas, de alguns candidatos aí que estão em público falando mil e uma asneiras. E a gente está falando de eclipses que estão acontecendo nos eixos Virgem-Peixes e nos eixos Ares-Libra. No eixo Virgem-Peixes, a gente pode, entre os temas, estar falando, como eu já falei aqui, de inconsciente, daquilo que vem de profundamente, que a gente desconhece. E é por isso que eu falo também da importância da gente conhecer aquilo que está oculto. E quando a gente está falando do eixo Ares-Libra, a gente fala entre os temas da violência versus a diplomacia. E aí o último eclipse também falei que foi numa casa política, né, daquilo que sai na imprensa, daquilo que é falado em termos sociais, do status, enfim, a gente vê políticos se agredirem, né, agressão no meio de programa. Isso já aconteceu 2 vezes, né, nos debates das eleições de São Paulo, super síncrono, né? Por isso que eu falo que a astrologia, ela não é necessariamente pra gente entender o futuro, mas pra gente entender as coisas ocultas do agora. Como é que foi esse eclipse aí pra vocês? Porque pra mim ele pegou num lugar muito forte de saúde mental, de baque energético. Eu até demorei pra conseguir levantar e vir aqui falar com vocês. E pra conseguir elaborar tudo que eu senti, tudo que eu passei essa semana. Já que a natureza é um lugar onde eu me nutro, onde eu me reconecto, me realimento. Talvez se todos nós fizéssemos isso, a gente não estaria sendo tão omisso com a destruição deliberada da natureza. Mas é natural a gente ter sentido um cansaço, uma inconsciência muito grande. Ao mesmo tempo que um eclipse em peixes, ele pode e deve nos provocar a pensar que a gente está numa matrix. Será que realmente a gente tem que se ater a tudo que é material? Será que a gente realmente não existe nada na existência que seja além do material? E partindo desse princípio, então, qualquer coisa que você sentir, amor, raiva, boas energias, otimismo, alegria pela manhã, tudo isso é ilusão? Esses temas, eles continuam sendo sublinhados, não só por conta do céu do eclipse, mas a gente está tendo a passagem do Sol de Virgem para Libra, o que significa que ele está fazendo uma oposição exata para Netuno. Então, o universo ele nos desafia nessa integração entre o material e o metafísico. Será que todo o nosso amor, tudo aquilo que a gente sente é pura esquizofrenia? Ou será que tem alguma coisa além que indica que realmente aqui na matéria a gente está numa matrix, num lugar de provas e expiações? Eu já ouvi falar algumas vezes, é possível que vocês tenham ouvido também, que a sensibilidade ela é o que torna o homem mais forte, mais completo, né? E na nossa cultura isso não é aplicado. Quem é muito sensível é visto como fraco,
né? De que maneira será que a nossa sensibilidade pode tornar alguém forte? Bom, primeiro porque ela nos conecta com uma força superior, que é a força do divino. Uma força que não tem como a gente explicar. Segundo que a sensibilidade de todo mundo tá aí, né? Muitas pessoas acabam não acessando a própria sensibilidade, e aí as coisas que a gente não se permite elaborar, coisas internas que a gente não permite acessar, elas cobram o seu preço. E esse preço, frequentemente, é um preço alto. É um preço que vem por meio de sintoma, de ansiedade, de doença física. A sensibilidade, ela se presta para que a gente se conecte a algo maior do que a gente. Os eclipses, eles eram vistos pelos antigos como momentos muito críticos, em que era interessante e ainda é, que a gente se preserve, que a gente não tome grandes riscos nesse momento. Os eclipses, eles tendem a ser momentos de revelação, de aceleração de processos que já estão em andamento, e aí esses processos, eles avançam, as coisas, elas acontecem. Claro, se a gente está falando de um eclipse em peixes, claro que a gente está falando de coisas vindo do inconsciente, de revelações de ordem espiritual, de coisas vindo de dentro de nós, de coisas pulando na nossa cara dentro da vida coletiva. E a nossa sensibilidade, ela nos permite nos conectarmos com uma parte muito importante da natureza humana, que é a intuição. A gente rejeita a intuição e ela está presente. O que é a intuição? É a gente conseguir chegar perto de uma pessoa e sim ter uma sensação que nada explica, antes dela abrir a boca. Essa força superior da qual eu falo, ela é a força que dá sentido para a nossa vida. O que é a gente sem a confiança no oculto, né? Os conhecimentos ocultos, os conhecimentos da ordem sensitiva, eles acompanharam a humanidade desde o começo. Essa força, a gente não acredita nela porque ela é extremamente sutil. E aí a gente tende a achar que a gente não conhece ela, né? Só que ela se comunica com a gente por meio da vida, das sincronicidades o tempo todo. É só a gente não ser besta e presunçoso o suficiente de ignorar e achar que é tudo coisa da nossa cabeça. O que é essa coisa da nossa cabeça, né? Na astrologia, a esquizofrenia ela está no mesmo setor da espiritualidade. O que não significa que sejam a mesma coisa. Só que para a gente usar a nossa intuição sem esquizofrenar, a gente precisa ter o coração no sutil e os pés na matéria. Essa integração é um convite dessa oposição de Sol com Netuno. É a gente conseguir ser sensível e prático. É a gente conseguir se conectar com o eu superior e com o nosso dia a dia e trazer para a matéria todos os insights que a gente tem na espiritualidade. A matéria sem a espiritualidade, sem a sensibilidade, ela também fica seca demais. E aí, tudo aquilo que a gente ignora do ponto de vista sutil e simbólico se manifesta por meio dos nossos atos, sem que a gente tenha consciência, sem que a gente tenha anuência. É isso, valeu. Minha agenda segue aberta, nos falamos.